A gente já está tendo acesso neste momento, não sei se a gente já pode mostrar as imagens desse relatório da Polícia Federal, e a gente mostra aí os detalhes, né? Quando se fala sobre uma execução do presidente da República, na página 48 e 49, eles falam sobre o plano de neutralizar Lula e descrevem isso. Né, e descrevem considerando a sua vulnerabilidade de saúde. Diz, para a execução do presidente Lula, o documento descreve considerando sua vulnerabilidade de saúde e a ida frequente a hospitais. Aí eles falam sobre a possibilidade da utilização de envenenamento ou de químicos, uso de químicos, para causar um colapso orgânico. Josias, olha só o plano que eles tinham em mãos para executar o presidente eleito do nosso país. Essas novas descobertas da Polícia Federal, elas comprovam que os planos do alto comando do golpe eles não continham pontos de exclamação. Sobre o Bolsonaro, tramou-se o absurdo com uma doce naturalidade. Então, chegamos a esse adorno tétrico da trama, o assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022, antes da posse. Isso forneceria o apocalipse de que o Bolsonaro precisava para virar a mesa da democracia, né? E a investigação dessa carnificina que falhou levou a Polícia Federal às ruas, e entre esses personagens que foram em cana, 5 pessoas, né, 4 militares e um policial federal, tem um dos presos, o general Mário Fernandes, que deixou no Palácio do Planalto um rastro pegajoso. Ele era número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e participou como ministro interino daquela reunião em que o Bolsonaro foi filmado rosnando para a democracia em julho de 2022. Foi nesse encontro que o general Augusto Heleno disse que se tiver que virar a mesa é antes da eleição, por não vai ter revisão do VAR. E esse general Mário Fernandes, ele engrossou esse couro vadio, está filmado num vídeo que foi capturado nos equipamentos eletrônicos do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Esse general Fernandes, ele rosna também nesse couro vadio e ele diz: é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior de conturbação no day after, quando a fotografia já vai ter, já estaria o Lula na fotografia, que ele chamava de fraude, fraudulenta. Então, a Polícia Federal está mostrando agora que o day after do general e dos seus comparsas incluía uma carnificina. O que não se compreende, Fabíola, é como esse personagem estava solto até hoje. A polícia detectou indícios ali, tem algumas mensagens dele para o então comandante do Exército, Freire Gomes, ele incitando o Freire Gomes a aderir a essa trama golpista. O general teria resistido, ele já prestou depoimento também nesse inquérito, dizendo que se recusou a aderir a proposta de golpe do Bolsonaro, tinha até uma minuta de golpe, ele resistiu a aderir a essa minuta. Agora, o que não se compreende é porque o general estava em silêncio, porque o general, tendo resistido ao golpe, não revelou essa trama toda. Se recebeu mensagens desse tipo, de um personagem tão desqualificado quanto esse general Fernandes, é incompreensível que isso tenha demorado tanto tempo a vir à tona, Fabio. E vem agora porque a polícia cavucou ali os equipamentos do Mauro Cid e descobriu detalhes que ele tinha omitido também. A gente acaba de receber, inclusive, a nota enviada pelo deputado federal Eduardo Pazuello, o general Pazuello, né, a nota que foi enviada aqui para nossa produção, dizendo que o deputado federal general Pazuello esclarece que o general Mário Fernandes, que é esse que você estava falando, mencionado aí na operação da Polícia Federal, realizada hoje pela manhã, trabalhou em seu gabinete, no gabinete de Pazuello, como assessor de 28 de março de 2023 a 4 de março de 2024. Ou seja, quase um ano de atuação no gabinete de Pazuello. Foi quando foi identificado seu impedimento para exercer cargo público,
Pazuello esclarece ainda que só tomou conhecimento da prisão do general Mário e dos demais oficiais por meio da imprensa na data de hoje. O deputado reafirma a sua crença nas instituições do país e na idoneidade do general Mário Fernandes, na certeza de que logo tudo será esclarecido. Tudo será esclarecido. Essa é a nota divulgada à imprensa pelo deputado federal Eduardo Pazuello, que tinha como funcionário até o início deste ano o general Mário Fernandes, alvo da operação de hoje. Vamos lá, Aguirre, você que está há tanto tempo trabalhando, né, nesse jornalismo investigativo da tentativa de golpe, nessas operações da Polícia Federal. Essa é uma operação que foca exatamente nos militares e que mostra a gravidade do envolvimento dos militares nessa tentativa de golpe no nosso país. O que a gente pode dizer desse entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Estamos falando aí do general Mário Fernandes, que atuou no governo de Bolsonaro, como dizia, inclusive, o Josias. O que a gente pode dizer dessa investigação dos militares muito próximos a Bolsonaro? Isso chega a atingi-lo ou não, essa operação de hoje, Aguirre? Então, tem algumas informações muito importantes que colocam essa trama novamente no colo do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Um dos pontos que a Polícia Federal descreve é que o general Mário Fernandes, quando trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência, ali no final do governo, no dia 9 de novembro de 2022, imprimiu um documento em um computador do Palácio do Planalto, que, segundo a Polícia Federal, seria um desses documentos contendo detalhes do plano golpista e que teria sido entregue ao então presidente Jair Bolsonaro, como forma de consultá-lo ali a respeito das intenções golpistas do grupo. É importante a gente lembrar que o próprio então presidente Jair Bolsonaro chegou a consultar os comandantes militares, naquela ocasião, a respeito da sua intenção de apresentar um decreto golpista que adiaria a posse do novo presidente, que impediria a posse de Lula, só que essa tentativa acabou não dando certo, porque o comandante do Exército, Freire Gomes, ficou contra essa intenção golpista. Mas as novas informações obtidas pela PF também acrescentam mais ingredientes nesse entorno ali de Jair Bolsonaro. Também tem outra informação importante, que os documentos previam a criação de um gabinete institucional de gestão de crise. Como seria instalado uma crise sem precedentes, com o assassinato de um ministro supremo, possível assassinato do presidente eleito, o país ficaria sem comando. Um dos planos que o general Mário Fernandes tinha em mãos era a instalação de um gabinete de gestão de crise que teria como chefe de gabinete o general Augusto Heleno e como coordenador geral o general Braga Neto, que foi justamente o candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições, derrotado nas eleições. Então, novamente, o nome do general Braga Neto aparece aí na trama, que a Polícia Federal também suspeita que o plano de golpe, esse plano que previa executar o ministro Alexandre de Moraes, chegou a ser discutido em uma reunião na residência do general Braga Neto. A Polícia Federal tem registro de deslocamento, de mensagens que falam entre os militares das Forças Especiais sobre a reunião no dia 12 de novembro, no prédio onde morava o general Braga Neto, na Asa Sul, em Brasília. Então, os elementos, além de complicarem muito a situação desses militares, também colocam mais suspeitas sobre Jair Bolsonaro e os militares ali que estavam participando da política e eram considerados como personagens importantes caso essa tentativa de golpe fosse consumada. Há informações de que essa descoberta desse plano, ela teria saído do celular de Mauro Cid, ou isso pode ter aparecido no depoimento, na delação premiada de Mauro Cid?
Como consta aqui na decisão, foi tornada pública, a maior parte dessas informações foi obtida na busca e apreensão que foi executada contra esses militares lá em fevereiro. Isso estava em computadores do general Mário Fernandes, nos celulares dos tenentes-coronéis que foram alvo da operação, e a Polícia Federal também conseguiu, a partir disso, confirmar outras informações, como o fato de que um dos que seria o líder da ação, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, teria criado contas no aplicativo de mensagem Signal, que é um aplicativo em tese com maior proteção, maior segurança na troca de informações, teria criado contas usando codinomes, nomes de países, para que os integrantes do grupo dessa articulação golpista pudessem se comunicar, e era uma das principais formas de comunicação deles durante essas tratativas, principalmente no dia da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, mas a maioria das informações vieram dos próprios militares que foram alvo de busca e apreensão. O tenente-coronel Mauro Cid, a situação dele é muito ruim nesse momento. Eu diria que a delação, os benefícios da delação estão por um fio, porque todos os elementos indicam que Mauro Cid tinha conhecimento dos planos, no mínimo, dos planos envolvendo uma captura do ministro Alexandre de Moraes, e ele não falou nada sobre isso nos depoimentos de sua delação premiada, tanto que ele foi convocado para um novo depoimento nessa terça-feira, e deve ser um dos pontos sobre os quais ele vai ser questionado, vai ser justamente essa articulação dos Forças Especiais, que é um grupo do qual ele fazia parte. Ele participou dessas reuniões que são citadas nas mensagens, e a Polícia Federal quer saber por que ele não contou sobre esse plano de assassinato do ministro, esse plano de assassinato do presidente eleito, o que ele sabia, o que ele realmente sabia, além do que ele contou, e o que ele omitiu na delação. Então, realmente, a situação dele está sendo vista com muita reserva pelos investigadores.